Saudações a todos! Neste vídeo vamos discutir diversos tópicos a respeito dos aspectos psicológicos, de caráter, de personalidade e de força mental, que diferenciam um piloto de Fórmula 1 que conseguiu conquistar o título de campeão de outro que nunca conseguiu atingir este objetivo. Vem comigo, aperte os cintos, coloca o capacete e pisa fundo. A Fórmula 1 é um esporte que exige muito mais do que habilidade técnica e física. A diferença entre um piloto campeão e aquele que nunca alcançou o título muitas vezes reside em aspectos psicológicos, de caráter, personalidade e força mental. Esses elementos são fundamentais para lidar com a pressão, tomar decisões em frações de segundo, superar adversidades e manter a consistência ao longo de uma temporada. Para entender essas diferenças, podemos analisar as carreiras de alguns dos maiores nomes da Fórmula 1, contrastando com outros que, apesar de talentosos, nunca conquistaram o título mundial. A Fórmula 1 é muito mais do que uma competição de velocidade em circuitos desafiadores. Ela é um reflexo da mente humana, onde o talento técnico se encontra com a força mental, o caráter e a personalidade. Ao longo da história, diversos pilotos demonstraram que o caminho para o título mundial não é apenas pavimentado por habilidades técnicas no volante, mas também por aspectos psicológicos e comportamentais que os diferenciam dos que nunca conseguiram alcançar o topo. A resiliência e a capacidade de superação. A resiliência é outra característica fundamental dos campeões. Niki Lauda é talvez o exemplo mais emblemático dessa qualidade. Após sofrer um acidente quase fatal em Nürburgring em 1976, Lauda não apenas sobreviveu, mas voltou a correr apenas 6 semanas depois, com ferimentos ainda visíveis. Sua determinação em superar a dor e o medo foi crucial para que ele conquistasse mais 2 títulos mundiais após o acidente. Lewis Hamilton também demonstrou uma resiliência impressionante ao longo de sua carreira. Após perder o título de 2007 por apenas 1 ponto e o título de 2016 para Nico Rosberg, Hamilton poderia ter se desmotivado. No entanto, ele usou essas derrotas como combustível para se tornar ainda mais forte, conquistando múltiplos títulos subsequentes. Por outro lado, pilotos como David Coulthard e Mika Häkkinen, embora tenham tido carreiras de sucesso, pareciam não ter essa capacidade de se reinventar após contratempos. Coulthard, por exemplo, teve várias oportunidades de lutar pelo título, mas nunca conseguiu manter a consistência necessária ao longo de uma temporada inteira. Häkkinen, apesar de ter conquistado 2 títulos, pareceu perder a motivação após alcançar o sucesso, o que pode ter limitado seu potencial. Um dos traços mais marcantes de um campeão é sua capacidade de superar adversidades. Ayrton Senna, talvez o maior exemplo disso, enfrentou inúmeros desafios ao longo de sua carreira, desde disputas acirradas com Alain Prost até condições climáticas adversas. Senna tinha uma resiliência quase sobrenatural, como ficou evidente na famosa corrida de Mônaco em 1984, quando, pilotando um carro inferior, Toleman, conseguiu terminar em segundo lugar debaixo de uma chuva torrencial. Esse episódio mostrou que ele não apenas dominava o volante, mas também possuía uma determinação inabalável. Por outro lado, pilotos como Felipe Massa, embora talentosos, muitas vezes sucumbiram diante de pressões externas. O brasileiro teve oportunidades claras de ser campeão, especialmente em 2008, quando perdeu o título para Lewis Hamilton por apenas 1 ponto em uma das disputas mais dramáticas da história da Fórmula 1. Embora tenha demonstrado grande habilidade técnica, Massa frequentemente parecia abalado por críticas ou pela sombra de companheiros de equipe mais experientes, como Kimi Raikkonen. Já Michael Schumacher, outro exemplo de resiliência, transformou derrotas em aprendizado. Após alguns anos na Benetton, ele construiu uma parceria fenomenal com a Ferrari, liderando a equipe de volta ao topo após 2 décadas de jejum. Sua capacidade de aprender com erros e persistir mesmo em momentos difíceis foi fundamental para seu sucesso. A inteligência emocional e a capacidade de tomada de decisão. A inteligência emocional é crucial na Fórmula 1, onde decisões rápidas e precisas podem significar a diferença entre a vitória e a derrota. Alain Prost era conhecido como o professor por sua abordagem calculista e metódica nas corridas. Ele tinha uma capacidade única de ler as situações e tomar decisões estratégicas que maximizavam suas chances de sucesso. Prost era mestre em administrar suas corridas, sabendo quando atacar e quando conservar seus pneus e combustível. Max Verstappen, apesar de sua juventude, também demonstrou uma maturidade impressionante em suas tomadas de decisões. Sua capacidade de manter a calma sob pressão e tomar decisões assertivas em momentos críticos foi fundamental para sua conquista do título em 2021. Em contraste, pilotos como Nigel Mansell e Stirling Moss, embora extremamente talentosos,
Muitas vezes tomavam decisões impulsivas que custavam caro. Mansell era conhecido por sua agressividade, que às vezes resultava em acidentes ou erros estratégicos. Moss, por sua vez, era um piloto brilhante, mas sua incapacidade de se adaptar a diferentes situações de corrida pode ter sido um fator que o impediu de conquistar um título mundial. A mentalidade competitiva e o foco absoluto. Um dos traços mais marcantes dos campeões da Fórmula 1 é a mentalidade competitiva. Pilotos como Ayrton Senna e Michael Schumacher eram conhecidos por sua obsessão pela vitória. Senna, por exemplo, tinha uma capacidade única de se concentrar completamente durante as corridas, muitas vezes entrando em um estado de fluxo onde nada mais importava além da pista. Ele era capaz de ignorar distrações externas e manter um foco absoluto, mesmo sob condições extremas, como em Mônaco, onde sua habilidade em condições de chuva foi lendária. Em contraste, pilotos como Felipe Massa e Rubens Barrichello, embora extremamente talentosos, muitas vezes pareciam carecer dessa obsessão pela vitória. Massa, por exemplo, esteve perto de conquistar o título em 2008, mas uma série de erros e decisões equivocadas em momentos cruciais custou-lhe o campeonato. Barrichello, por sua vez, era um piloto consistente e rápido, mas muitas vezes parecia conformado com o papel de coadjuvante, especialmente durante seu tempo como companheiro de equipe de Schumacher na Ferrari. A adaptabilidade e a flexibilidade. A capacidade de se adaptar a diferentes condições de pista, carros e regulamentos é outra característica que diferencia os campeões. Michael Schumacher era um mestre em se adaptar a diferentes situações. Ele era capaz de extrair o máximo de qualquer carro, independentemente de suas limitações, e sua capacidade de se adaptar a mudanças regulamentares foi crucial para seu sucesso na Ferrari. Fernando Alonso também é conhecido por sua adaptabilidade. Mesmo em carros que não eram os mais competitivos, Alonso conseguia resultados impressionantes, demonstrando uma habilidade única de se adaptar a diferentes situações de corrida. Por outro lado, pilotos como Nelson Piquet e Emerson Fittipaldi, embora tenham conquistado títulos, pareciam ter dificuldades em se adaptar a mudanças. Piquet, por exemplo, teve dificuldades em se ajustar às mudanças tecnológicas na Fórmula 1 no final dos anos 80, o que pode ter limitado seu sucesso posterior. Fittipaldi, por sua vez, parecia menos disposto a se adaptar a novas realidades do esporte, o que pode ter contribuído para seu declínio precoce. A capacidade de se adaptar a novas circunstâncias é uma característica marcante dos campeões. Max Verstappen, astro da Red Bull, demonstrou essa qualidade ao mudar seu estilo agressivo para algo mais calculado conforme amadureceu. Sua habilidade de ajustar sua abordagem de acordo com as exigências da corrida tem sido fundamental para seu sucesso recente. Em comparação, pilotos como Pedro Rodrigues, apesar de serem incrivelmente rápidos, muitas vezes lutavam para se adaptar a diferentes tipos de carros ou condições. Rodrigues era um especialista em pistas úmidas, mas sua inconsistência em outras situações impediu que ele alcançasse o status de campeão. A liderança e o trabalho em equipe. A capacidade de liderar uma equipe e trabalhar em conjunto com engenheiros e mecânicos é outro aspecto crucial. Lewis Hamilton e Michael Schumacher eram conhecidos por sua capacidade de motivar e liderar suas equipes. Schumacher, em particular, era quase um membro adicional da equipe de engenharia da Ferrari, trabalhando incansavelmente para desenvolver o carro e garantir que a equipe estivesse sempre no caminho certo. Ayrton Senna também era um líder nato, capaz de inspirar sua equipe a dar o máximo. Sua dedicação ao esporte e sua capacidade de se comunicar efetivamente com sua equipe foram fundamentais para seus sucessos. Em contraste, pilotos como Jacques Villeneuve e Juan Pablo Montoya, embora talentosos, muitas vezes pareciam falhar nessa capacidade de liderança. Villeneuve, por exemplo, teve dificuldades em se integrar completamente às equipes em que correu após seu título em 1997, o que pode ter limitado seu sucesso posterior. Montoya, por sua vez, era conhecido por seu temperamento explosivo, o que muitas vezes criava atritos dentro das equipes. Embora a Fórmula 1 seja vista como um esporte individual, o trabalho em equipe é essencial para o sucesso. Campeões como Emerson Fittipaldi e Nelson Piquet sabiam como extrair o máximo de suas equipes. Fittipaldi, durante sua época na Lotus, trabalhou em estreita colaboração com Colin Chapman para desenvolver carros vencedores. Já Piquet, com sua sagacidade estratégica, soube aproveitar ao máximo os recursos limitados da Brabham para conquistar títulos mundiais. Por outro lado, pilotos como Nigel Mansell, apesar de extremamente rápidos, muitas vezes tinham dificuldades em lidar com as dinâmicas de equipe. Sua rivalidade com Prost na Williams culminou em tensões internas que prejudicaram o ambiente da equipe. Mansell era um talento extraordinário,
mas sua incapacidade de navegar pelas complexidades das relações dentro da equipe pode ter contribuído para sua única conquista de título em 1992. A força mental e a capacidade de lidar com a pressão. A força mental é talvez o aspecto mais importante que diferencia os campeões dos demais. A capacidade de lidar com a pressão, especialmente em momentos decisivos, é crucial. Ayrton Senna era conhecido por sua capacidade de se elevar em momentos de alta pressão, como na famosa volta de classificação em Mônaco em 1988, onde ele superou todos os limites para conquistar a pole position. Lewis Hamilton também demonstrou uma força mental impressionante, especialmente em temporadas como 2021, onde a pressão era constante e o título foi decidido na última volta da última corrida. Sua capacidade de manter a calma e se concentrar no que importava foi fundamental para sua vitória. Por outro lado, pilotos como Felipe Massa e Mark Webber, embora talentosos, muitas vezes pareciam sucumbir à pressão em momentos cruciais. Massa, por exemplo, teve dificuldades em lidar com a pressão do título em 2008, o que pode ter contribuído para seus erros naquela temporada. Webber, por sua vez, teve várias oportunidades de lutar pelo título, mas parecia não ter a força mental necessária para superar a pressão em momentos decisivos. A inteligência emocional é crucial na Fórmula 1, onde decisões precisas devem ser tomadas em frações de segundo. Lewis Hamilton exemplifica essa característica. Durante sua carreira, ele enfrentou críticas relacionadas à sua origem humilde e à falta de apoio inicial, mas sempre manteve o foco. Sua capacidade de gerir a pressão, especialmente em momentos cruciais, como na última corrida da temporada de 2021 em Abu Dhabi, demonstra sua habilidade de manter a calma sob fogo cruzado. Outro exemplo notável é Fernando Alonso. Apesar de ser um dos pilotos mais completos da história, sua carreira foi marcada por frustrações, muitas vezes causadas por conflitos internos nas equipes. No entanto, sua inteligência emocional permitiu que ele navegasse por situações complexas, como sua passagem tumultuada pela McLaren em 2007, quando dividiu a garagem com Lewis Hamilton. Pilotos como Rubens Barrichello, embora tecnicamente brilhantes, muitas vezes sucumbiam à pressão. Barrichello teve uma carreira sólida, mas raramente conseguia impor sua autoridade em situações de alta tensão, especialmente quando estava sob a sombra de companheiros de equipe dominantes, como Schumacher. A ambição e o desejo de melhoria constante. A ambição e o desejo de melhoria constante são traços que diferenciam os campeões. Michael Schumacher era conhecido por sua ética de trabalho incansável e seu desejo constante de melhorar. Ele estava sempre buscando maneiras de se tornar mais rápido, mais consistente e mais eficiente. Lewis Hamilton também demonstrou uma ambição impressionante ao longo de sua carreira. Mesmo após conquistar múltiplos títulos, ele continua buscando maneiras de melhorar e se manter no topo do esporte. Em contraste, pilotos como Damon Hill e Jenson Button, embora tenham conquistado títulos, pareciam não manter essa ambição constantemente. Hill, por exemplo, pareceu ter perdido a motivação após conquistar o título em 1996, o que pode ter contribuído para seu declínio posterior. Button, por sua vez, embora tenha tido uma carreira de sucesso, pareceu não ter a ambição de continuar lutando por títulos após sua conquista em 2009. Campeões são obcecados pela excelência. Alain Prost, conhecido como o professor, era meticuloso em sua preparação. Ele estudava cada detalhe dos circuitos, entendia profundamente as estratégias de corrida e sabia exatamente quando atacar ou preservar pneus e combustível. Essa abordagem metódica contrastava com o estilo mais instintivo de Senna, mas ambos compartilhavam uma obsessão pela vitória. Niki Lauda, por sua vez, personificou o perfeccionismo aliado à coragem. Após sofrer um grave acidente em Nürburgring em 1976, ele retornou às pistas apenas 42 dias depois, indo contra todas as probabilidades médicas. Seu foco implacável em recuperar sua posição na luta pelo título demonstrou uma determinação incomparável. Em contrapartida, pilotos como David Coulthard, apesar de consistentes, careciam dessa obsessão extrema. Coulthard foi um excelente piloto, mas frequentemente se contentava com resultados seguros, sem buscar constantemente a perfeição. Isso colocou em uma posição secundária em relação a companheiros de equipe como Mika Häkkinen, cuja busca incansável pela vitória acabou rendendo-lhe 2 títulos mundiais. Autoconfiança e a crença inabalável. Autoconfiança é uma característica quase universal entre os campeões. Jim Clark, considerado por muitos o maior piloto de todos os tempos, tinha uma fé absoluta em suas habilidades. Mesmo em carros inferiores, ele conseguia extrair performances excepcionais, como fez em várias ocasiões com a Lotus.
Já Stirling Moss, outro gigante da Fórmula 1, nunca conquistou um título mundial, possivelmente porque sua autoconfiança, embora elevada, não era acompanhada pela mesma sorte ou consistência de seus rivais. Moss era um gênio das pistas, mas a falta de regularidade em algumas temporadas custou-lhe o campeonato. Conclusão: os aspectos psicológicos, de caráter, personalidade e força mental são fundamentais para diferenciar um piloto de Fórmula 1 campeão daquele que nunca conseguiu alcançar o título. Mentalidade competitiva, resiliência, inteligência emocional, adaptabilidade, liderança, força mental e ambição são traços que, quando combinados com talento técnico, podem levar um piloto ao topo do esporte. A análise das carreiras de diversos pilotos demonstra que esses aspectos são tão importantes quanto a habilidade de pilotagem em si. Enquanto alguns pilotos possuem todos esses traços, outros, apesar de talentosos, podem não ter um ou mais desses aspectos, o que pode ser a diferença entre a glória e a quase conquista de um título. Os pilotos de Fórmula 1 campeões mundiais compartilham uma combinação única de resiliência, determinação, inteligência emocional, habilidades de trabalho em equipe, adaptação e autoconfiança. Essas características, combinadas com talento técnico, criam indivíduos capazes de superar qualquer obstáculo em busca do título. Por outro lado, aqueles que nunca alcançaram o topo geralmente carecem de uma ou mais dessas qualidades, seja por falta de oportunidades, pressão excessiva ou dificuldades em lidar com as complexidades do esporte. Ayrton Senna, Alain Prost, Michael Schumacher e Lewis Hamilton são exemplos de como a mente pode ser tão poderosa quanto o motor de um carro de Fórmula 1. Eles provaram que, no final, não são apenas os cavalos de potência que definem um campeão, mas sim a força mental e o caráter inabalável que residem dentro de cada piloto. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no canal, deixe seu like e nos acompanhe nos próximos vídeos. Faça parte desta comunidade de apaixonados por Fórmula 1. Valeu e até breve!